Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Tô chegando agora na manhã desta terça-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, inicialmente eu pediria a você que se inscrevesse no nosso canal, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos agora trazer as informações do nosso Mengão. Bom, o Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu e iniciou assim a preparação para a partida decisiva contra o Fluminense pela Copa do Brasil, quinta-feira, no Maracanã, às 20 horas. A programação do Flamengo até o dia do jogo engloba 4 dias de treinamentos às 9 horas da manhã. Treinamento ontem, segunda-feira, às 9, hoje também às 9, terça-feira, amanhã, quarta-feira, também às 9 horas. Na quinta-feira, no dia do jogo, entre 10 e horas da manhã, será feita uma ativação muscular combinado com trabalho de jogadas ensaiadas e também de bolas aéreas em treinamento. Para falar um pouco do treinamento de hoje, o jogador craque da camisa 14, Jorge André Arrascaeta, treinou normalmente com o restante do grupo de forma integral e começou assim a confirmar a sua presença na quinta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil no Maracanã. Já em relação a Everton Ribeiro, mais uma vez ele não foi a campo e praticamente descartou sua presença na grande decisão. Em relação a Léo Pereira e também a Wesley, que saíram sentindo lesões do jogo contra o Cruzeiro, ambos os jogadores fizeram uma reavaliação que não foi detectada nenhuma lesão. Porém, mesmo não detectando as lesões, os dois jogadores não foram a campo, porque ainda sentiram dores e foram preservados no dia de hoje, mas acredito que não serão problema para a partida de quinta-feira contra o Fluminense. Bom, agora vamos falar um pouco de outro clima. O clima esquentou no Flamengo. O Flamengo anunciou e emitiu comunicado oficial nos seus perfis sociais informando o afastamento do jogador Marinho do grupo de jogadores do Flamengo. O atleta treinará em período alternativo por tempo indeterminado, além de ter sido multado. O motivo divulgado pelo jornalista o X9 lá é de que Marinho discutiu com um membro da comissão técnica de São Paulo, pois na véspera de viajar para o Chile para jogar com o Nublense, ele apenas disse que não iria viajar porque estava sentindo um edema na coxa, coisa que não foi comprovado pelos exames médicos. Então, o Flamengo informou, afastou e multou o Marinho. E logo depois disso, já chegou a notícia de que o Flamengo já está negociando, inclusive também com o staff do Marinho, a contratação dele pelo time do São Paulo Futebol Clube a pedido do ex-treinador do Flamengo e atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior. É um presente de grego, né? Presente de grego, porque para quem não sabe, ontem, dia que foi anunciado essa punição e essa multa ao Marinho e esse afastamento, era o aniversário dele, né? E exatamente 3 horas após o clube postar nos seus perfis oficiais mensagem parabenizando o Marinho pelo transcorrer do seu aniversário, o clube anunciou o afastamento do Marinho. Ao mesmo tempo, como eu falei, surgiu já a informação de uma negociação envolvendo São Paulo, Marinho e Flamengo. A princípio, a negociação se dará por empréstimo até o final do ano, que é o tempo que dura ainda o contrato de Marinho com o Flamengo. Bom, meus amigos, mudando um pouquinho de assunto, hoje também foi dia de revelações, né? O jornalista VD Casagrande trouxe aí a informação de um racha no elenco do Flamengo, principalmente entre Davi Luiz e Gabigol, como se Gabigol tivesse sua turma e Davi Luiz tivesse a outra turma, os dois não se bicando muito, falando a linguagem popular.
A gente sabia que devia ter alguma coisa acontecendo, porque não é normal, né? Esse jeito que o Flamengo está levando as coisas. É Felipe Luiz dando declaração, é Fabrício Bruno também dando declaração, mostrando mais do que nunca que o Flamengo é um time, sim, sem comando na gestão do futebol, o que nos é muito preocupante, né? Então, vamos falar de coisa boa, depois a gente talvez até volte nesse assunto. Ontem, dia 29 de maio, completaram 40 anos da conquista do tricampeonato brasileiro pelo Flamengo, jogando no Maracanã em 1983. Título que foi conquistado com uma vitória maiúscula em cima do Santos Futebol Clube por 3-0, partida que também marcou o recorde de maior público da história do Campeonato Brasileiro. Naquela tarde, noite no Maracanã, tinham presentes lá no estádio 155.253 torcedores. Marcaram os gols do Flamengo naquela época, Zico, Leandro e Adílio. Nessa ordem, o Flamengo se tornou aí tricampeão brasileiro. Bom, a arbitragem para a partida de quinta-feira foi definida pela comissão de arbitragem da CBF. A equipe de arbitragem vai ter como árbitro Rafael Claus. E aí a torcida fica logo preocupada. Toda vez que esse Rafael Claus é árbitro de jogos do Flamengo, o Flamengo sai prejudicado. Então vamos lá. Árbitro Rafael Claus, assistente número 1, Neuza Inês Beck, assistente número 2, Alex Ang Ribeiro, e no árbitro de vídeo, o popular VAR, Rafael Trace. Bom, meus amigos, sobre o mercado da bola não, vamos falar agora, pasmem, né, meus irmãos, pasmem, mas nesse momento de dificuldade e de desempenho ruim nessa temporada pelo time do Flamengo, o Flamengo chega à maior série invicta do ano nesse momento. São 6 jogos sem perder, são 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos, sendo que a última derrota sofrida pelo Flamengo foi contra o Atlético Paranaense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O pior, meus amigos, é que o aproveitamento mensal do Flamengo não é de todo ruim. Eu vou trazer para vocês aqui o aproveitamento, a performance do Flamengo desde janeiro até o mês de maio que nós estamos nele. Em janeiro foram 6 jogos com 61,1% de aproveitamento. Em fevereiro, 8 jogos com 75% de aproveitamento. Em março, 4 jogos, porque teve a data FIFA, né? 50% de aproveitamento. Em abril, 9 jogos com 44,4%. Aí, praticamente a fase do Vitor Pereira, né? E em maio, 8 jogos com 54,2%. Então, vejamos que não é um aproveitamento de todo ruim, porém, a gente não está conseguindo enxergar um time de futebol. O Flamengo abriu ontem, segunda-feira, as vendas dos ingressos para a partida decisiva pela Libertadores contra o Racing no dia 8 de junho no Maracanã, às 21 horas, né? A princípio, as vendas estão liberadas para os níveis 0, 1 e 2 do Nação Sócio Torcedor. Lembrando que o Flamengo joga dia 8 contra o Racing, precisando da vitória, mas na véspera, dia 7, jogam Alcas e Nublense lá no Equador, um jogo também que é importantíssimo para as pretensões do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo vai jogar com o Racing já sabendo do resultado de Alcas e Nublense. Bom, Flamengo e Fluminense, quinta-feira, 20 horas no Maracanã, terá transmissão exclusiva do Sport TV /Premier para todo o Brasil. Teremos uma narração muito né? Formada por jornalistas muito anti-Flamengo. A narração vai ser do tricolor Luiz Carlos Júnior e os comentários dos vascaínos Lédio Carmona e também do ex-jogador Pedrinho. Bom, meus amigos, falando um pouco de mercado da bola, falaremos sobre Nicolas de la Cruz e também sobre a situação do Alan. Sobre Nicolas de la Cruz, tudo certo entre o jogador e o Flamengo. Bases acertadas, contrato com duração até 2027. Os empresários do atleta, inclusive, estão chegando hoje, terça-feira, ao Rio de Janeiro para ultimar o restante das negociações e traçar uma estratégia para como o Flamengo vai abordar e chegar lá no River Plate, que é a última fase dessa contratação.
É a única coisa que está faltando para definir a chegada de La Cruz ao Flamengo. Depois disso, o Flamengo vai negociar com o River Plate, até porque o River Plate detém 50% dos direitos econômicos de La Cruz, os outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai. Bom, sobre Alan do Atlético Mineiro, em face de algumas especulações de envolvimento de outros atletas na negociação com Alan serem divulgadas aí pela imprensa e pela mídia, o Atlético Mineiro se precipitou e já informou ao Flamengo que não aceita a inclusão de nenhum outro jogador como parte do pagamento pela contratação de Alan, né? O que vai ter que ser envolvido é somente dinheiro pela contratação do Alan. Inclusive, o Atlético quer uma grande parte do dinheiro sendo paga à vista. Vamos ver, as negociações prosseguem, caminham. Daqui a pouco a gente vai ter uma informação mais concreta sobre essas situações que, nesse momento, são as que estão sendo divulgadas e confirmadas pelo Flamengo. Então, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, e dizendo: fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.